observas un calor en casa, Amén. lloviendo y un calor. Le puso un Este año poco llovido acá, ¿no? Amém. Vamos ponernos de pé, vamos começar. Glória a Jesus. Começa a hermana con oración. Bueno, hermanita, así vamos a aperturar nuestro culto de hoy tarde. Buenas tardes en el nombre del Señor. Buenas tardes, hermana pastora. Vamos orando al Señor que este culto sea precioso. Dice su palabra que donde están dos o tres, ahí está el Señor. Donde está uno, ahí está el Señor. Y aquí está el Señor. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, Señor del cielo, Jehová, Dios de los ejércitos, te damos gracias, Señor, honra y gloria, Señor, por tu nombre. Gracias por traernos aquí con mis hermanitos, acá, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, y a pedirte perdón por nuestras ofensas, que te hayamos ofendido, Señor. Perdónanos, Padre. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Ayúdanos, Señor. Revístenos de tu poder, de tu gloria, de tu Espíritu Santo. Tennos, Señor, en la cubierta de tu Espíritu Santo. Levanta tu pueblo. Levanta, Señor, a los pastores, Señor, a mi hermanita pastora, a mi hermanito pastor. Ayúdale, Señor, cada día, Padre. Oh Dios mío, en tus manos los pongo, Señor, delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, que no nos desamparas nunca, Señor, nunca, nunca, Señor. Estamos con la voluntad y la fuerza tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, papá. Voy a cantar un poquito. Gracias. He venido a alabar a Dios. He venido a alabar su nombre. He venido a alabar a Dios. He venido a alabar su nombre. Él vino a mi vida en un día muy especial. Tocó mi corazón y me hizo oración. Él vino a mi vida en un día muy especial. Tocó mi corazón y me recibió. Sí, Señor, hemos venido con ese gozo, Señor, con ese ánimo, Dios. Y sabemos, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Esto, Señor, te pedimos, Señor, y dejamos en tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Glória, Senhor, amém. Glória a Deus. O Senhor é bueno. Amém. Ele é santo, Para Ele la é honra y grande. gloria de Dios. La honra y la gloria para nuestro Señor. Amén. Amén. Yo voy a hacer una oración para abrir. Hoy es estudio. Amén. Hoy vamos a hablar la necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad que hay de un creyente nacer de nuevo. Amén. Padre, te dou graças, Senhor, por tu amor, Deus, por tu misericórdia, Padre, por tu perdão, Senhor. Ah, Deus poderoso, prepara, Deus, os corações, prepara, Padre, as mentes, Senhor. Prepáranos, Señor, ayúdanos, Señor, Deus. con ese ánimo, Prepara-nos, ó Señor. Padre, para Prepara poder tu escuchar sierva, tu palavra, Señor. Deus. Prepara, Prepara, Deus, Señor a terra, Jesús. Senhor, de nosso Oh, coração, Santo Senhor, Dios. para que possamos, Esta batalla, Deus, Señor, compreender, batalla Senhor, no que es tu batalla, semente, sino viene la Padre, lucha, cai de Señor. buena terra, Sabemos que Senhor. nosotros Glorifica, ganamos la Jesus, victoria. tu nombre, Con Cristo Padre. el Señor, Glorifica, nuestro Senhor, em tu Dios y nombre, nuestro Padre. Que não seamos, Aleluya. ó Deus, Eres oidor lento para la ira y mas grande en oidor misericordia, e hacedor, Señor. Deus, de tu Bendice, palavra, Señor. Que vengamos a Levántanos, poner, Señor, por a tus obra, pastores, prática, Señor, a tu tus palavra, siervos, Deus, a Señor. cada dia, Dale Padre. sabiduría, Em nome de entendimiento y Jesus, ó conocimiento, Deus. Em Señor, nome de cada Jesus, día, ó Señor. Deus. Y que no Amém. se apague este Amém. fuego,
Que no se Amén. apague, Señor, del corazón de tus hijos Gloria pastores, a Jesús. Señor. Gracias, Padre del cielo. Graças, Pai. Amén, amén. Graças, amém. El hermano Manuel, quero tocar duas canções, duas solos, para não roubar o tempo, amém? Para poder, depois, para que Deus prepare nosso coração, amém? Para nós outros escutar o estúdio. Glória a Deus. Aleluia. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Esta es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vengo a tomar al que seca la piel, refresca el alma, refresca el conocer. Es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Yo tomar. pienso que ahorita Aleluia. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo nos dio, lleno mi alma de gozo Y me salvó, ahora puedo cantar. con alegría y puedo testificar que Él vino a mi vida. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluia. Deus é santo. Ele é poderoso. Santo es el Glória a Señor. Jesus. Santo es el Señor. Señor. Glória a Que la Deus. honra y la gloria sea para Gloria al nuestro Señor. Dios, para Gloria al nuestro Señor. Señor Jesús. Aleluya. Nos Él es gozamos. Nos gozamos con el Señor y con sus pastores también. Aleluya. Amém. Eu não sei o que o Senhor quer fazer com esta igreja. Hoje vindo na peruana, vindo mais outro peruano que domingo vai vir a congregar. E Deus disse a palavra que Deus ele ia añadindo os que seriam salvos. Amém? Amém. E glória a Deus, irmãos. Estamos tendo oração na igreja e hoje hemos falhado, nós outros dois, eu e minha esposa hemos falhado hoje. Pero aqui estávamos em espírito de oração
e Deus, Ele contesta orações. Amém? Amén. Hoy nosotros vamos, hoy al estudio, hoy vamos a hablar sobre la necesidad de un nuevo nacimiento. Amén. Amém? Sábado passado vino um homem e me perguntou, foi quem o que encontramos ali no centro. Me perguntou ele, qual foi o nome do padre de Noé? Dionísio. Sabe, perguntas que sabe que tu não vai saber para poder te deixar em vergonha. E eu lhe disse, hermano, mira, o que nos importa na palavra de Deus é conhecer a necessidade de ter um novo nascimento, a necessidade de saber que Cristo vem a por sua igreja, que há que haver um câmbio no homem para que ele suba. Amén. Na mesma hora o homem se foi, não me quis mais saber nome de nada e de nada. Amém? Vamos ler o texto áureo deste estúdio, está em Juan 3:7. Juan 3:7. Sim. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu és bueno, Pai. Tu palavra disse, Senhor, sede fiel no pouco e no muito eu te pondrei. Oh, Jesus, tu és santo, Pai. Tu és grande, Deus. Tu és poderoso, Senhor. Antes de que tu entregue o grande ao homem, Pai, tu lhe prova na pequenez, Senhor. Ah, Jesus. Tu lhe prova, Senhor, na pequenez, em eu partir do pão, em eu partir da água, Senhor. Ah, Jesus, e depois tu lhe põe no grande, Pai. Tu és santo, meu Rei, tu és poderoso, Senhor. Amém? Nos pongamos de pé. Honrando a palavra de Deus, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, disse: não te maravilhes de que te dije, os é necessário nascer de novo. Amém? Amén. Podem sentar? Um doutor de la lei, digamos que um hipócrita, se acerca a Jesus Cristo, Hermano, quem conhece a Escritura, quem conhece a palavra de Deus, sabe o que tem que ser hecho. Sabe como se tem que fazer a coisa. A palavra de Deus nos dá diversas lições que se miramos como no espelho, nós outros miramos que somos falhos, que estamos falhando ao manual que Deus nos deixou. E Nicodemo era o doutor da lei, um homem instruído, um homem conhecedor de que requeria Deus do homem, um homem que tinha suas vestiduras, que não tinha nenhuma coisita amassada. Ele ia que todas as muchachas da cidade queriam ter um esposo como Nicodemo. De tão disciplinado que era Nicodemo, de que cumpria as coisas que dizia a Torá. Pero a palavra de Deus disse que ele vino a ter com Jesus por la noite. Ele vino a ter com Jesus por la noite, porque entrou para... Ele sabia que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo levava a verdade. Pero ele vino a ter com o Senhor Jesus à noite, para que os demais não viram que ele era necessitado, que ele tinha necessidade. E ele pergunta ao Senhor Jesus:
que é necessário para que o homem seja salvo. E Jesus Cristo lhe disse, tem que nascer de novo. Amén. O homem para ter salvação em Cristo, para que sua vida seja verdadeira em Cristo, tem que nascer de novo. E Nicodemos, haciendo-se louco, pero como? Tem que nascer de novo? Como que um homem pode volver a meter-se no ventre de sua madre e nascer outra vez? E Jesus Cristo lhe disse, o que não nasce do Espírito, que temos que nascer do Espírito, disse Jesus. Temos que andar diferente. Temos que caminhar diferente. Quando o crente vem aos caminhos do Senhor, o crente tem diversas provas, irmão. Pero mais bem para que nós outros chegamos à estatura de Cristo, para que tenhamos o caráter do Senhor em nós outros. Para que tenhamos as atitudes que tuvo o Senhor Jesus Cristo hacia nós outros. Amém? O que vou ler aqui na introdução. O tema da presente lição é uma suma importante, porque muitas pessoas estão equivocadas em las coisas que têm que ver com a salvação. Como Nicodemo também lo pensava, as boas ações, padrão de vida exemplar, e incluso a prática de uma religiosidade sincera não conduz a nadie à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemo, um líder religioso honesto e sincero, revela a necessidade de um novo nascimento para entrar em o reino de los cielos. E aqui me traz o Senhor a parábola de las 10 vírgenes, de las 5 preparadas, de las 5 prudentes e de las 5 insensatas. As prudentes, mira como o diabo está furioso. Começa a pegar coisa na luz. As 5 vírgenes prudentes, elas tiveram um novo nascimento. Estava com sua botija cheia de azeite, porque tiveram um novo nascimento. Elas estavam nascidas do Espírito. Amém. As outras seguiam na carne. As outras 5 vírgenes seguiam na carne. Por isso se quedaram aqui no dia do arrebatamento. Por isso se quedaram aqui quando o noivo chegou para levar as noivas que estavam preparadas. É necessário termos um novo nascimento. A boa intenção, meus irmãos, isso o inferno está cheio de boa intenção. Sabe, as obras, as caridades não vai salvar a nada. Está cheio de muçulmanos na calle, de montão de gente repartindo alimento. Um encontro com Jesus Cristo, um nascimento com Jesus Cristo é o que nos vai fazer ter um novo nascimento. Bendito seja o Senhor. Quem era Nicodemo? Quem era Nicodemo? Não tenho ideia. Quem era Nicodemo? Un doutor. Um doutor. Un doutor da lei. Um doutor de la lei? Sim, ensinava a lei. Ele ensinava a lei, pouco se sabe acerca dele. Seu nome em grego significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe de povo. Juan 7:50, no livro de São Juan 7:50, les dijo Nicodemo, eu que vino a ele de noite, o qual era um de ellos. ¿Juzga acaso nuestra lei a um homem se primeiro não le oye
¿Y sabe lo que ha hecho? Responderam e lhe dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y que vê a Galileia, nunca ha levantado profeta. Nicodemo viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos. Pero incluso assim, parece que não queria ser visto por el pueblo conversando com o maestro. Talvez isso justifique o hecho de haver ido de noite a encontrar-se com Jesus. Vamos ver o 51 do 7. Responderam e lhe dijeron: ¿Eres tú também Galileu? Escudrinha e vê que de Galileia nunca se ha levantado profeta. Esse diálogo impressiona as pessoas, incluso hoje, pois em ele está o que consideramos o texto áureo, que é necessário que haja um novo nascimento em nós outros. É necessário que o cristiano deixe as coisas passadas para trás. Irmãos, eu vou testificar quantas coisas malas hacía tu quando não era crente. Quantas coisas malas hacía tu quando não era crente. Eita, Jeová, mira que bonito. Quantas coisas malas hacíamos quando não éramos crentes. Irmãos, comigo foi uma luta. Mira, eu tinha uma pareja quando era do mundo e me hice cristiana. Eita, Jeová. Eu tinha uma pareja quando era do mundo. E Deus, Ele sempre vai exigir de nós outros, irmãos. Ele sempre vai recobrar de nós outros. Quando era do mundo, quando não conhecia a Cristo, eu tinha uma pareja. E essa pareja me levava a comer no restaurante mais granfino do Rio de Janeiro. E mira como Satanás nos intenta enganchar, como Satanás de uma maneira ou outra nos intenta correr para seguir fazendo as coisas erradas. Quando me decidi afirmar-me com o Senhor, eu deixei esse homem. Eu disse: mira, eu não quero mais estar por aí de cositas. Eu sou fiel ao Senhor e quero estar fiel ao Senhor. Irmãos, eu passei um mês na prova de ovo. Sabe aquela prova de ovo? Não tem mais nada para tu comer, só o ovo. Eu comia o ovo revolto, o ovo assado, o ovo de toda a maneira cozido, o ovo de toda maneira. Eu já estava cansada. Não tinha outra coisa que comer. Eu já estava cansada, o estômago já desejava comer outra coisa. E me deu esse homem: Jane, queria invitar-te a ir a comer uma picanha. Aleluia. Picanha é a melhor carne que é em Brasil. E eu lhe disse: mira, que o Senhor te repreenda, a mim não me chame mais. Deixa Jane em paz. E ele estômago querendo ir, irmão. Ele estômago querendo ir, sentar e comer a carne. E eu lhe disse: não quero. Me disse ele: não, acho que eu só queria conversar, falar contigo. E eu lhe disse: a mim me deixas em paz e não me chame mais. Não me haga cambiar o número de telefone. E irmãos, o homem, mira como Satanás, ele não desiste de tentar. Aí em isso, minha irmã tinha emprestado um cheque a ele. E vem minha irmã e me chama: Jane, pois não termina com este homem hasta que ele não me pague o que me deve. E me disse ella:
finge que está com ele. E eu disse, vale, quando eu colguei o telefone, Deus falou comigo clarito e me disse, não, dile a ela que tu não vai mentir. Dile a ela que tu não vai falar nada, porque tu não está rogando de me servir. E eu lá corri o telefone e disse, mira, eu não posso mentir mais. Eu não posso mentir mais. Eu não posso fazer isso para agradar a ti. Eu já não posso mentir. Não vou fazer, minha irmã, vai me enfadar a cobrar-me. Isso é, irmã, nós outros temos que ser radicais com o pecado. Radicais com o pecado. Tem que ser radical. A palavra não manda nós outros resistirmos à tentação. Nos manda huir da tentação. Nos manda huir. Se há algo que te tenta, não acerque, irmão. Se há algo que está te tentando, não te passe cerca. Não te acerque. Porque Satanás é bastante malo. E o diabo é bastante malo. Nos seduz. Nos seduz de uma maneira que nós outros nem nos damos conta. Ponto 2. Os fariseus representavam o povo e, apesar de ser minoria na sociedade pré-cristiana, exerciam forte influência na comunidade judia. Eram membros do Sanedrim e se envolveram em inimigos implacáveis de Jesus. Este grupo formava uma seita. Hechos 15:5. Dice assim: pero algunos de la seita de los fariseus que haviam creído se levantaram dizendo: é necessário circuncidá-los e manter-lhes que guardem a lei de Moisés. Amém. Que guardas a lei de Moisés. Da lei de Moisés. Mateus 19:28. Eu conto mis testemunhos, irmãos, para que tu veas que és capaz, se tu decides. Mateus 19:28. Para que tu veas que és capaz de Deus fazer a obra em tu vida também. Está tendo luta? Persevera. Disse assim na palavra. E Jesus lhe dijo: de certo os digo, que na generação, quando el Hijo del Hombre se siente em el trono de su glória, vosotros que me habéis seguido, também os sentarás sobre 12 tronos, para juzgar a todas as tribos. Amém. Amém. Ao referir-se à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo de um novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Amém? Amém. A salvação em o Senhor, irmãos, não é somente tu aceitar a Cristo, levantar sua vida a Cristo e seguir, caigo e me arrependo, caigo e me arrependo, caigo e me arrependo. Tem que haver uma decisão em tu interior de obedecer a Cristo. Não é fácil, não é fácil, mas a decisão parte de nós outros. Parte de nós outros, irmão, de mais profundidade que me sacou o Senhor, de mais profundidade que me sacou o Senhor. Amém. Eu muitas vezes peleava e dizia: Deus, isso não é para mim, derrama em paz já. Isso não é para mim, isso de ser cristiano não é para mim. De tanto que o pecado me abraçava, de tanto que o pecado me envolvia. Amém. A um correndo, a um pensando nas coisas malas, eu prosseguia buscando a Deus. Como eu disse ao Marcos, me iba a esconder dentro da igreja.
Tenía oración a las 9, yo estaba en la oración a las 9. Tenía culto a las 3 de la tarde, yo estaba en el culto de la tarde. Tenía culto a las 7, yo estaba en el culto de las 7, pero yo necesitaba ser limpia. Yo necesitaba ser transformada por el Señor. Hermanos, servir ao Senhor é a coisa mais bonita que uma pessoa pode ter na terra. Aleluya. É um privilégio mais grande que uma pessoa pode ter nesta terra. Deus, Ele nos usa, o Espírito Santo nos usa através... Amén. Pero dice a palavra que Deus não pode derramar vinho novo em vasija suja, em vasija llena de pecado. Deus necessita usar cada um de nós outros aqui. Aleluia. Deus quer usar cada um de nós outros. Tem um dom lindo de evangelismo, Valentim. Tem um dom lindo de evangelismo. Deus quer usar, mas necessita deixar muita coisa. Necessita deixar muitas coisas. Eu tenho orado muito por ti, temos com as irmãs orado muito por ti. Necessita decidir e arrancar tudo de tu vida. Gloria al Señor. Todo o malo. Bendito sea Jesús. Deus quer usar-te grandemente nesta terra. Quando tu habla, quando tu tens esta coragem, está recém-convertido, e tens esta coragem de dizer ao médico, quero ter a cara que eu tenho, vem a minha igreja. Isso quem dá é Deus. Porque há muita gente que tem vergonha de referir ao nome de Deus. Há muita gente que tem vergonha de invitar a outro a ir à igreja. Este homem, Manuel, ele tinha pastilha para se matar. E o médico dele, ¿qué dice tu médico? Pastor, ¿me das permiso un minuto? Hola a todos, chicos. Hoy por la mañana tengo cita con mis psicólogos, Gregorio Marignoni, con mis doctores, y tengo una gran reunión con todo mi grupo. Cada mes, 2 veces al mes tengo reunión con mi grupo. Y hoy, primera vez de mi vida, todos mis doctores que me conoces con los últimos 3 años, pastor, me dices que no soy yo no soy yo. Yo soy el otro Valerio, y yo di explicar a él, yo no soy. Adentro de mí vive Jesucristo. Gracias a Dios y gracias a nuestra pastora, el pastor que viene cada sábado y domingo a San Isidro. Gracias a Dios, pastora, y gracias a vosotros. Gracias con el Señor. Y hoy yo tengo cita para el otro grupo, pero no fui a volver especialmente para recoger él, para venir aquí, porque martes no venir me da demasiado, se encontrar mal que yo no vengo martes. Y hoy venir venir con él porque él también necesito. Gloria al Señor. Dios. Gracias, pastora. Sí, de verdad, yo tengo pastillas en el armario para se matar. Ahora no pienso de estas cosas. Un día antes yo quiero se matar y los siguiente días Dios enviar usted y pastor. Amén. Gracias. Glória ao Senhor. Qual é este jovem? Manda este jovem entrar. É um jovem que está fora? Ai, Jesus, isso Vamos ver Tito 3:5. Qual? Tito. Não, eu referia que seu médico lhe havia dito que tinha outra cara, Valentim. Sim. E ele disse, se tu queres ter esta cara, pues vente a minha igreja. Sí. Y él sería, si él tiene el servicio, sí. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué capítulo? Tito 3:5. 3:5. Ai, Jesus. Glória a Deus. Lea o Valentim. Lea. No puedo tanto bien leer, por esto no. Perdóname, me da vergüenza que no leer muy bien. Lea, Manuel. Manuel. Tito 3:5. Nos salvó
no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Isso significa ser regenerado de semente incorruptível. O que é o novo nascimento? É a regeneração. O que é regeneração, Cristóvão? ¿Perdón? O que é regeneração? Regeneración es regenerarse, transformarse, cambiarse. Sí. Transformar-se. Transformarse. Regeneración, transformación. Transformar-se. Lo viejo se vuelve nuevo. Volver-se novo. La mariposa en su La mariposa, el ejemplo más bonito de la regeneración es la transformación del casulo, se dice, ¿no? De la lagarta, en gusano. del gusano en una mariposa. Quando Amén. tu vem aos caminhos do Senhor, tu agora é um gusano. Quando venimos aos caminhos do Senhor, somos um gusano. Sí. Amén. Passando por a regeneração para transformarmos em uma mariposa. Tu crê que eu era guapa assim antes de conhecer a Cristo? Não era. A forma de chamar a atenção era totalmente feia como está o mundo. Sedutora, borracha, fumando tabaco, borracha, me encerrando no serviço para fumar marihuana. E Cristo me transformou. Amén. Aleluya. Cristo transformou Gloria minha al vida. Señor. Dios. Cristo transformou minha vida, transformou meu ser. Minha madre na fé está vindo do Brasil. Está vindo do Brasil. Estamos ali em Brasil, as pessoas hacen ayuno por los recém-convertidos para que se rompa los demônios. E como esta mulher ayunou por minha vida? Como esta mulher ayunou por minha vida para poder me ver de pé? Porque o pecado me ralava. E o pecado me queria destruir. E o pecado todos os dias me assediava. Todos os dias. Todos os dias. E se nós outros não paramos a mirada em Deus, nós outros vamos. Uma botella, duas botellas, uma fileira de cocaína, o charuto de cocaína, de todo lo malo. Sí, existe el Satanás, ¿no? Sim. Sí. Sim. Satanás, o diabo, ele vem a matar, e hurtar e destruir. Pero esto no es vida, esto es una mentira vida. É uma mentira. Quando começamos, é rico, No. agrada, pero depois, quando te engancha, já vem com tudo para destruir. Já vem com todo para destruir ao ser humano. Cara, Deus nos atraído a este barrio. E às vezes eu me encerro e choro, porque é muito forte. E Deus nos traz aí, ó, aí na porta, para fumar. E los traz aí. Lo que o homem não pode fazer, Deus, quando entra na vida da pessoa, Deus pode fazer. Deus lo pode fazer. Deus lo ha hecho com minha vida. Deus lo ha hecho com minha vida. E vai venir minha madre na fé. Creio que este final de semana vai estar aqui, vai ter meu bilhete já comprado. E ela vai contar os processos que eu passei. Ela vai contar os processos de quando eu aceitei a Cristo. Só nós outros não podemos. Sí. Amén. Só nós outros não podemos. Estávamos aqui esta manhã e eu disse, Cristóvão, todos aqui são loucos. O primeiro louco somos tu e eu. Pero se Deus não levanta dois loucos, irmãos, a gente se queda perdida. Quem vai amá-los? Quem vai abraçá-los? Quem vai ter paciência com eles?
psicópatas eran bandidos, los leales de David. Cuando David Glória a estaba- Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Cuando el rey Cuál? Saúl le perseguía. Claro. ¿Quién eran los seguidores de David? Los que estaban- Muita gente pensa que Deus ele se preocupa pela religião. No, igual. Muita gente pensa e rusga que Deus ele se preocupa pela religião. Isso era a perplexidade de Nicodemo. Ah, eu vou ser salvo. Ah, os católicos vão ir ao inferno. Ah, os muçulmanos vão ir ao Somos inferno. iguales todos, sí. Hermanos, naquele grande dia vai ter surpresa. Vai ter surpresa. A Bíblia não habla de religião. Naquele grande dia vamos ter muita surpresa. Amém. Você é igual a mim, irmãos. Não é porque eu estou aqui que eu me sinto melhor do que a ti. Te amamos em eu, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui Ele é bem-vindo. Sempre a porta aqui está aberta. Se não tiver para comer, por vem aqui. Se estamos aqui, te damos de comer. Aqui não há acepção de pessoa. Vamos ver Isaías 59, 2. Perdão. pastor? Isaías 59, 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisão entre vosotros e vuestro Deus, e vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para não oír. Nuestro pecado ha hecho divisão entre nós outros e Deus. Amém. Deus, Glória a Ele deseja, irmãos, acercar a nós outros. Deus, Ele deseja falar contigo, ter uma conversação contigo. Pero nosso pecado está sendo divisão. Deus tem escondido o rosto de nosso pecado. 57:2. 59:2. Deus tem escondido o rosto de nosso pecado. Se abre aqui na pantalla com as coisas que tu fazes quando não está na igreja. Amém. Te quedaria sentado aqui ou te iba correndo de vergonha? Quando nadie te está vendo, te está mirando. Quando os olhos da pastora não te estão mirando. Tu te quedas aqui sentado delante da pantalla? Ou te dá vergonha? Das coisas que tu tens hecho em oculto. Não sei o que pode dizer. Deus me dá vergonha. Nosso pecado tem hecho separação. Foi de Deus na iniciativa de comunicação com Adão, pouco depois da caída. Deus havia ordenado a Adão: Adão, mira, aqui no huerto tu tens todo para comer, para jugar, para nadar, se necessitar trabalhar, vai ter todo para que tu comas. Todo el árbol tu lo puedes tocar, pero hay un árbol que tu não puedes tocar. Hay un árbol que tu não puedes tocar. Igual Deus disse, tudo me é lícito, pero nem todo me convém. Há coisas, irmão, que não toca um crente tocar. Há coisas que não cabe a um crente tocar e acercar. E vem Eva, aguçada por la serpente, porque o diabo é astuto, irmãos. O diabo é astuto. Sí.
Ele te seduce com a palavra de Deus. Ele te hace cair, ele te hace ter decisões malas com a palavra de Deus. Amém. E vem ele hasta la mulher. Com que Deus mandou que tu não tocaras em el árbol? Senão que Deus não quer que tu seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. E a mulher começou a codiciar el árbol. Às vezes estamos tão preparados, pensando que não vamos cair mais, verdade? Pensando que não vamos fazer uma coisa mala. E o diabo vem e não põe um prato. Nós voltar não passa nada, passa assim. E o pecado nos hace separação de Deus. E o pecado nos hace separação do Senhor. E o pecado nos hace separação de Deus. Então, este plato é pecado. É o prato que o diabo nos põe, que são o prato que o diabo não põe. É o pecado. E o pecado é um prato que o diabo nos põe, nos atrai. Nos atrai para cair. Nos atrai para errar, para decepcionar a Deus, para Deus não querer mirar. Para Deus não querer mirar-nos. E a mulher vai e toca o fruto e vai dar a lombre. Mira, Adão, come, eu não morri pela morte que Deus estava falando, irmã, é a morte espiritual. Não há coisa pior do que a morte espiritual. Não há coisa pior do que o Espírito Santo apartar-se de sua vida. Não há coisa pior. Eu digo, Deus, se me tenho que apartar de ti, rompe minha perna, pero não permita, Senhor. Amém. Não permita, Deus, Amém. porque eu não Glória poderia a viver Deus. sem tua Amém. presença. Eu não poderia viver alejada de ti, Senhor. És duro, irmão, tu conhecer a graça. És duro tu conhecer a presença de Deus, tu conhecer a intimidade com Ele. E que Ele se aparte de ti. Amém. E tu não sinta nem mais a pé de gallina que te põe. És duro. Eu me morreria. Eu me morreria. Por último, Deus assumiu a forma humana e aquele verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. Qual foi o erro do ser humano? Qual foi o erro do ser humano ali em el huerto? El pecado y la desobediencia. A desobediência. Pero Deus lo vino a buscar. Deus, ele barrou do céu a buscar a Adão e Eva. Amén. Porque nesse tempo, Deus, ele falava diretamente com o ser humano. E o que sucedeu? Quando Deus foi buscar Adão, ele disse, Senhor, é escondido porque descobri que estou desnudo e me deu vergonha. E Deus lhe disse, como tu sabes que tu estás desnudo, tu has comido do fruto que eu te mandei não comer? Amén. Amém. E sabe o que é isso, Adão? Echou a culpa na mulher. Não. E a mulher echou a culpa na serpente. Não. Sabe o que Deus requeria aí? Que se confessarem. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessa seu pecado tem perdão. Todo aquele que se arrepende tem perdão. O que é o arrependimento, irmãos? O remordimento é tu fazer uma coisa e ter dolor de consciência. Tiene perdão todo. Perdão. Ter dolor de consciência, pero sigue, passa o dia e tu sigue fazendo a mesma coisa. Isso é o remordimento. Pelo arrependimento, tu já não hace mais. Estou arrependido, te pido perdão, Senhor, recebo tu perdão e já não vou cometer o mesmo erro. Amém. Já não Amém. vou Glória a cometer Deus. o mesmo pecado. Já não vou cometer as mesmas mazelas. É o ponto 3. Uma necessidade. O estado humano. A Bíblia ensina
e a experiência humana lo confirma, que todos os seres humanos estão mortos em delitos e pecados. Amén. A enseñança paulina sobre a universalidade do pecado vindo diretamente do Senhor Jesus. Ou seja, quando não conhecíamos ao Senhor, estávamos mortos em nossos delitos, em nosso pecado. También, sí. Somos escravos. Como está aquela gente em Príncipe Pio? Depois que Valentim vindo aqui, entrou nele, a motivação, a graça do Senhor, que agora ele quer viver. E não é fácil sair do pecado. E não é fácil deixar as coisas malas. Não é fácil deixar a vida passada. Não é fácil, eu não sei, eu estou aí. De verdad, amén. Eu estou Gloria a Dios. aí. Mas tem que ser um esforço diário. Temos que esforçar-nos diariamente. Temos que esforçar-nos diariamente. Irmãos, eu me quebrantava nos pés de Cristo. Pedindo, Senhor, cambia-me, Senhor. Aleluia. Transforma-me, ó Deus. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser usada por Ti, Deus. É tão lindo ver como Tu usa as irmãs. Eu quero, Senhor, ser usada por Ti. Usa-me, Senhor. Amén. Sonda-me, transforma-me. O ser humano tem que querer ser transformado. O ser humano tem que reconhecer que depende de Deus. O ser humano tem que reconhecer Amén. que Aleluya. está falhando, que está errando. Enquanto nos encerramos em nossa soberbia, Deus não pode fazer nada, irmãos. Não é nós outros que cambiamos a nós outros. Enquanto eu não tentei cambiar a mim mesma, eu falhava. Enquanto eu tentei cambiar a mim mesma, eu falhava. A partir do momento que eu comecei a me humilhar, Deus, ajuda-me que eu não posso. Ajuda-me, Senhor, que eu não posso, Padre. Eu quero ser usada por Ti e sei que desta maneira não vou poder. Amén. Gloria al Señor. As pessoas começavam a dizer, Tu eres bebê na fé. Não podemos falar certas coisas delante de Ti. Tu eres bebê na fé, não posso expressar certas coisas delante de Ti. E eu lhes dizia, e que algo para não ser mais bebê na fé? Que algo para não ser mais bebê na fé? Eu quero crescer espiritualmente. Eu não quero mais quedar estancada na estatura de um bebê espiritual. E me disse minha madre na fé, tem que ler, escudrinhar a palavra de Deus. Pero quem añade ciência, añade prova. Amén. Añade prova, irmã. Amém. E Glória mira, a Deus. Amém, eu amém, iba leyendo a palavra, eu vivia delante de um terreiro de bruxeria. Quando eu começava a ler a palavra de Deus, começava a me entrar sonho. Começava a entrar meu sonho. Quando começava a ler a palavra, começava os olhos pesarem. Pesarem, e allá no terreiro de bruxeria eu escutava, um demônio reindo de mim, manifestado reindo de mim, porque já me iba a ceder a carne, e iba a dormir. Quando eu escutava essa risa, eu me ponia de pé e começava a ler dentro de casa, começava a ler a Bíblia, para não dormir, dentro de casa, irmã. Eu que quero se pode, eu que quero se pode esforçar. Aleluya. Amén. Hay que esforçar, hermano, que é possível. Hay que esforçar-se porque é possível. Saulo de Tarso. Nadie em o mundo nasce cristiano. Todos os seres humanos nascem pecadores. Amén. Mira Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por 3:23. 23, sim. Esse meu espanhol é tão. Romanos 3:23. Dá glória a Lúcia. 3:23. Disse, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la glória de Deus. Todos hemos pecado e estamos destituídos da glória de Deus. Aleluia, glória Eu a Deus. 5:12. ¿Cuál? 5:12 de Romanos. Romanos. Portanto, como o pecado entrou em o mundo por homem, e por el pecado a morte, Amén. assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Pois antes da lei havia pecado em o mundo, pero donde não há lei, não se inculpa de pecado. Aleluya. No obstante, reinou a morte desde Adão hasta Moisés, aun em los que pecaram a maneira de la transgressão de Adão, ao qual é figura do que havia de venir. Amém. Aleluya, amén. A salvação é individual e personal. Por isso, Individual, incluso personal e individual. Meu esposo não pode ser salvo por mim, nem meus irmãos podem ser salvos por mim. A salvação é individual. Amém? Amén. Por isso, incluso aquele que nasceu em um hogar cristiano, apesar do privilégio de haver sido criado em um ambiente cristiano e de haver recebido uma valiosa herência espiritual de los padres, necessita receber a Jesus como Salvador personal para volver-se Hijo de Deus. Amén. Amén. Aleluya. As pessoas aí afuera são criaturas de Deus. Nós outros passamos a ser filhos de Deus quando nos entregamos ao Senhor. Quando nos entregamos a Jesus Cristo. Aí seremos conhecidos como filhos de Deus. Disse em João 1:12. Nadie é salvo por simplesmente pertencer a uma religião ou seguir a tradição de seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara que é exatamente religioso, e não um religioso qualquer, pero um praticante inveterado do judaísmo. Inveterado do judaísmo, praticante inveterado do judaísmo. Saulo, ele foi um assassino, ele matava os cristianos. Ele perseguia os cristianos daquele tempo. Ele perseguiu incluso a Jesus Cristo. Em o judaísmo, Saulo, ele cumpria rachatabla a sua escritura. Porque a religião, irmão, a religião mata. E Amém. Cristo salva. A religião mata. E Cristo vindo a salvar, a unificar. A unificar a los pueblos. Saulo perseguia a los creyentes. Deus veia a fidelidade que Saulo tinha. E creio que Deus quedou celoso e com honra em Saulo. Esse para minha obra aí vai dar um grande instrumento. Este para minha obra vai dar grande instrumento. Nós outros, quando éramos no mundo, como nós outros servíamos com fidelidade ao diabo? Tinha nosso horário para ir à festa e nos quedávamos toda a noite. Hacía desordem e não nos cansávamos. Nunca nos cansávamos. Em los caminhos do Senhor parece que nos dá uma pereza. Amén. Aleluya. Parece que nos dá uma pereza. Que não queremos fazer. Não queremos exercer. E nos rendimos a esta pereza. Quando era do mundo, atuávamos com tanta fidelidade às coisas do mundo, às coisas seculares.
Porque los ojos y E todo. Deus nos mira. Por isso que Deus te ha chamado. Deus se ha fijado em ti. E Ele disse, Amém. ui, esse vai ser um grande servo meu e fiel. Aleluia. Saulo era um assassino. Ele não queria saber de escutar a los cristianos. O que é isso, Jesus Cristo? O que é isso, Jesus Cristo? Com Saulo? Tumbarlo del trono. Cayó Derrumbarlo. a los ojos. Dejarlo ciego. Para Deus não há nada impossível, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quando Saulo foi de cavalo a correr os crentes para matar-lhe, quem lhe apareceu? Eita, Jesus, tu estás aqui, Pai. Quem lhe apareceu a Saulo? É o próprio Jesus Cristo. Lhe apareceu e lhe perguntou, Saulo, por que tu me persigues? E ele perguntou, quem é que me está falando? Que ele não veria nada. Só Jesus Cristo é o que tu persigues. Amém. Oh, aleluia. Mira, tu te vas a quedar ciego. E eu vou enviar um de los míos que te vai orar por ti e te vai devolver a vida. Pero te vou usar como um grande instrumento da terra. Um Amém. assassino, irmãos. Amém. Às vezes tu te mira tu condição, tu situação e diz, como Deus me vai usar? Como Deus pode fazer algo com minha vida? Como Deus pode me levantar dessas cenizas que vivo eu? Como Deus pode fazer algo de mim? Deus lo hizo com Pablo, assassino de los cristianos. E ele se foi, se quedó. Y también le dijo, te enseñaré lo que cuesta seguirme, el sacrificio que cuesta seguirme. Amém. Y las penalidades que cuesta seguirme. Te ensinarei. El sacrificio. É o sacrifício que é de seguir-me, irmão. A palavra de Deus disse que o que não toma sua cruz e nega a si mesmo, Amém. não é digno de ser meu discípulo. Tenemos que tomar nuestra cruz. Temos que negar-nos a nós outros todos os Nosotros dias. mismos. Temos que Cada negar carne. a nós outros todos os dias. Hermano, eu no mundo he sido bastante peleona. Eu he sido bastante peleona, irmã Lídia. E muitas vezes, esta carne, este lobo que opera em mim, que habitava em mim, às vezes ele quer ressurgir das cenizas. E eu tenho que dizer, ô Palobito, tu se Que el Señor sujeto lo aí. reprenda. Que o Senhor te repreenda e te quede surreto. Constantemente, irmãos. Vamos ser provados. Vamos ser provados. Para nós outros cairmos. Para Deus ver se nós outros estamos preparados. Uma certa ocasião, uma gitana, me gusta contar isso, porque viver o evangelho não é fácil. Ser cristiano, creyente de Bíblia, de correr a Bíblia e meter debaixo do braço e os domingos à igreja é muito fácil. Pero tu vivi, como disse a palavra de Deus, é difícil. Sí, hermanita. La senhora, La carne es dura. uma senhora gitana me dijo, Jane, mira, que minha irmã quer quedar-se em minha casa e ter suas coisas aqui. Eu quero pedir a ti que me la dê minha irmã, porque minha irmã é de muita peleia, não quero me enfrentar com ela, porque senão vai haver morte aqui em casa. E eu disse, vale, eu me vou aí, corro as coisas e le dou a sua irmã, eu pensando que ia tudo bem. Quando eu chego na porta fora, le digo, mira que tua irmã perdona, que tua irmã não quer que tu entres e vengo a deixar-te sua coisa. Sabe o que me hace la gitana? Que? Levanta a mão e me dá na cara. Pá! Assim. Hermano, quando eu me alcei na ponta do pé, que eu me ia avançar para correr lá do cuello, no mesmo exato momento vem na minha mente. Quando te hiera numa mejilla, volve a outra. Amém. Hermana, Amém. eu me barrei na cabeça porque me Amém. queimou na cara e me saiu na lágrima. E eu disse, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda que essa carne morra. O marido que se deu conta eram crentes apartados dos caminhos do Senhor.
o marido que se deu conta disse, mulher, vamos nos daqui, mulher. Vamos nos daqui porque tu te has metido numa. Porque a palavra de Deus disse, não toqueis a mis ungidos. Não maltrateis a mis profetas. E entrei na casa de la irmã e a irmã gritando desde a ventana e me disse, Jane, vamos chamar a polícia, vamos à polícia e denunciamos ela. E eu disse, irmã, para que vamos chamar a polícia? Se ela já se desgraçou sua vida por haver tocado em mim, por que ela vai chamar a polícia e vai denunciá-la? Ela já se desgraçou por tocar em mim. E me caí. A mulher passou um cirandeio e está vivendo na calle. Não me alegro de isso. Pela palavra de Deus, ela cumpre. Amém. Amém. A Amém. palavra Glória a do Deus. Senhor se cumpre. O centurião Cornélio. Não existe salvação sem Jesus. Juan 14:6. Juan 14:6. Juan San Juan, hermanita. San Juan San Juan. 14:6. Jesus lhe dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amém. Nadie viene al Padre sino por mí. Amém. Amém. Não há outro caminho que não seja em Jesus. Nicodemo e Pablo eram israelitas e professavam a religião de seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e, aún assim, talvez por influência da religião judia, era piedoso e temeroso de Deus com toda a sua casa, e que hacía muitas limosnas ao povo e orava a Deus sempre. Vamos ver Hechos 10, 2. Hechos. Vamos ler um pouquinho da história de Hechos. Hechos 10, 2, de Seis. Cornélio. 6. 10, 10, 2. Glória a Jesus. Amém. Disse assim, piedoso e temeroso de Deus com toda a sua casa, e que hacía muitas limosnas ao povo e orava a Deus sempre. Amém. Resulta que esse homem, ele cumpria, né, Cornélio? Pero quando ele começou a ler a Bíblia, ele não entendia, ele estava lendo no Isaías 53. E ele não entendia o que dizia as Escrituras. E Deus, ele vai e habla com Pedro, não? E disse, barra, que há um ali que leu a Bíblia, mas não entendeu. E tu le vai bautizar hoje. E Pedro vai perguntar a ele, tá entendendo, Cornélio, o que disse as Escrituras? E ele, não, como vou entender se não há quem me explique? E ele disse, é que a palavra disse que todo o que crê ele e for bautizado será salvo. E Cornélio lhe pergunta, e o que me impede de que seja bautizado? E ele disse, nada, tu crê, e há um charco de água. E foi assim como Cornélio foi bautizado. Vamos ver Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé de Jesus Cristo. Nós outros também hemos creído em Jesus Cristo para ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei.
Porquanto por as obras da lei nada será justificado. E se buscando ser justificados em Cristo, também nós outros somos achados pecadores. É por isso Cristo, ministro de pecado, em nenhuma maneira. Amém? É impossível de que o homem seja salvo, irmãos. É impossível de que o homem em sua natureza seja salvo. Por mais obras que eu haga, por mais caridade que eu haga, por mais coisa boa que eu haga, intente a ser o correto. Se Deus me vai juzgar conforme o que disse a sua palavra, Ele me vai encontrar falho. Ele vai me encontrar errado. E todos iríamos ao inferno. Se Deus juzga a humanidade conforme a sua palavra, Deus mais bonito, Deus mais santo, será o inferno. Amém. Pero por isso que Cristo morreu por nós outros. Por nós outros. Para que nós outros fôramos justificados através de Cristo. Aleluia, amém. Amém? Aquele que disse que não tem pecado, haja a Deus mentiroso. Porquanto todos hão pecado. Aleluia, amém. E estão destituídos da glória de Deus. Gloria a Dios. Aquele que disse que não tem pecado, haja a Deus mentiroso. Todos nós outros pecamos. Por isso Cristo vindo a morrer por nós outros. Para que, disse no livro de Juan 3,16, que por 3,16, por tal maneira amou ao mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que em aquele creia não se perda, mas tenha a vida eterna. Aquele que não crê nele já ha sido condenado, porque não has creído em ele, Hijo de Deus. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho para a salvação. Amém. Aleluia. Não há outro caminho que o homem possa chegar a Deus. Aleluia. Solamente através de Jesus Cristo. Porque foi o único que morreu na cruz. É o único que nos justifica delante de Deus. É Jesus Cristo. Hasta aí, irmãos. Aquele que se acerca a Ele não echa fora. Todo aquele que se acerca a Jesus Cristo, Ele não recorre. Seja feio, seja guapo, seja pecador, seja enfermo, porque Ele vino para os enfermos, Ele vino para os corpos, Ele vino para os viciados, para os que estão em ataduras. Para quê? Para libertar o que está cautivo, para romper as cadenas de tu vida. Amém? Nos ponemos de pé. Glória ao nome de Deus, Senhor. Graças a Deus. Tu eres bueno, Padre, tu eres santo. Sí, Señor. Tu eres grande, Senhor. Señor. Que esta palavra, Deus, quede gravada, La Padre, sabiduría en de la lo tabla alto, de nuestro Señor. corazón, Ayúdanos, Senhor. Señor. Ayúdanos, ó Deus, a Padre, perseverar. a sacrificar Ayúdanos, esta ó carne, Deus, todo lado, a Señor. obedecer, Deus. Ajuda cada pessoa aqui, Padre, a cumprir, Deus, tu querer, tu propósito. Padre, ajuda-lhes, ó Padre, em suas debilidades, Padre. Rompe, Senhor, as cadenas, Padre, que atam suas vidas, Padre. Que eles sigam, Senhor, crescendo em Ti, Padre, como a luz da aurora, que vai de aumento em aumento, Padre. Ajuda, Senhor, ajuda, Padre, a cada um em suas debilidades, Padre. Ah, Senhor amado, que não desistam, Padre, que não desistam, Deus. O caminho é largo, Padre. Sí, Señor. Ah, Senhor
mas merece a pena, Gloria al Senhor. Señor. Tu Merece la pena, Espíritu Santo nos Jesús. transforme, Merece la nos pena, ayude. Senhor. Ah, Señor, Senhor, Tu és lo mejor, Padre, hacer tu de la voluntad, humanidad, llegarnos a Deus. ti, Ah, con Senhor, esta carne bendice, Padre. obedeciendo esta Descende, lengua, Senhor, estos en la vida malos de cada uno aquí, pensamientos, Padre. Señor. Los bendiga, Saca, Deus, Señor, en de esta mi tarde, corazón, Senhor. de Gracias, todo mi papá. cuerpo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siempre. Gracias, Gracias, Jesús. Padre. Gracias, Gracias, Padre. Jesús, en Nazareno. Bendito Padre es tu bueno, nombre, Padre. Jehová Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Honranos con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tus pastores, Señor. Tu pastora, bendice, Señor, a la hermana Yani, al hermano Cristóbal, Señor. Y todos los que estamos aquí, Señor, que no salgamos vacíos, llenos de tu palabra, de tu poder, de la gracia, de tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Jesús, oh Dios Santo, aleluya. Reprende todo espíritu malo, Señor. Bótalo al fondo de la mar, Señor. Ayúdanos a ser buenos soldados y valientes, Padre, así como tú fuiste, Señor. Gracias, Padre. Eres mi rey, eres mi todo que Sí, Señor. Amén. Yo Amén y amén. Señor, Te adoraré, Señor. que quemes lo malo. Amén. Amén. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Quiero hacer, Señor, tuyo por la eternidad. Que mi vida Sagrado a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el fruto de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Quiero hacer, Señor, tuya por la eternidad. Glória a Deus. Aleluya. Glória a Deus. Amén.